pessoal! Seja muito bem-vinda aqui ao Fica a Dica. Aqui no canal você vai encontrar dica de saúde, de beleza e também de bem-estar. E eu estou com um projeto aqui no canal, que é o projeto Famílias Saudáveis, onde eu reuni uma equipe multiprofissional para poder estar falando sobre cada etapa do ciclo da vida. Eu iniciei pela infância e hoje eu vou estar dando continuidade com outra profissional. Rede de apoio extrafamiliar. E é sobre esse assunto que eu vou estar falando aqui com vocês. Nesse vídeo eu falo sobre o conceito de família, o que é família, as formas de constituição da família, e eu também falo sobre família saudável e família doente. Basicamente, famílias saudáveis são aquelas famílias resolutivas, né? Onde acontecem problemas imprevistos, só que essa família consegue resolver esses problemas de uma forma que a saúde dos seus membros não seja afetada. É uma família onde os papéis estão bem definidos, o papel do pai é do pai, da mãe é da mãe, dos filhos são dos filhos. Existe um acordo ali e esse acordo é cumprido. Não há substituição de papéis. Na família doente, tudo é um evento, né? Os papéis não estão claros, a distribuição da função de cada um, né? Existem inversões de papéis e os eventos adversos da vida que acontecem nessa família, tudo vira assim é um caos, né? E é nesse momento que as redes de apoio extrafamiliar são acionadas, até mesmo para famílias saudáveis também. Às vezes elas precisam de um apoio. E uma grande rede de apoio extrafamiliar que tem um trabalho fortíssimo com famílias são as igrejas. Né? A gente tem uma importância muito grande, a questão do indivíduo ter uma fé, algo em que se agarrar para poder se desenvolver durante a sua vida e também para poder lidar com os problemas. E a convidada de hoje para falar um pouquinho mais sobre isso é a pastora Priscila. Seja muito bem-vinda, pastora, aqui ao canal. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada. E espero estar contribuindo, né, com o teu canal para que todos que ouvirem possam receber, né, algo mais para que as concepções, né, que Deus tem sobre família possa estar guardada no coração e na mente de cada um. A pastora Priscila, gente, ela é formada em Ciências Biológicas pela UFSCar, também tem especialização em Pedagogia e em outras várias áreas da saúde, assim também é formada em Teologia pelo Instituto CETREME. CETREME, isso. Então, ela trabalhou 30 anos com educação infantil na rede pública e estadual. E ela vai conversar hoje aqui com a gente. Vamos começar, pastora? Pois não. Pastora, na sua concepção, o que é família? A nossa concepção é a concepção bíblica, né? Que a família é a célula máter da sociedade. Então, é onde a estrutura pai, mãe e filhos, né, possam ter um relacionamento, convivência e desfrutar daquilo que Deus planejou lá no início, né, quando Ele criou uma família. Então, Deus fez uma família e tudo que Deus faz é bom. Então, a família é para ser algo, um lugar de refúgio, né, um lugar de prazer para as pessoas. E como funciona o trabalho da igreja com as famílias e quais são os principais objetivos? O trabalho da igreja, nós somos uma igreja em célula, então o trabalho principal, né, o motor da igreja são trabalhos nas casas. E esse trabalho visa alcançar a família, para levar para as casas, para as famílias, a paz, a harmonia e consertar
né, a estrutura familiar. Porque a partir do momento que a gente conserta, né, essa estrutura familiar, e o indivíduo, cada indivíduo com o seu papel, exercendo o seu papel na família, ele vai criando uma identidade, né? Ele vai tendo o suporte da família que vai ajudar a formação dele para que ele possa vencer as dificuldades que ele enfrenta, né? No dia a dia, na sociedade e nas escolas. Então, a família sendo uma família estruturada, o indivíduo vai ser um indivíduo que consegue superar todas as dificuldades. Então, a igreja, o papel da igreja é realmente levar essa estrutura, né, para que essa estrutura seja uma estrutura harmoniosa, onde haja paz. Então, o papel da igreja é esse, trabalhar o indivíduo e para que o indivíduo seja o veículo, né, de paz nas casas. E já fazendo um link sobre isso que a pastora está falando, pastora, quais são os principais impactos de uma família saudável para uma sociedade, na opinião da pastora? Como a família é a célula máter da sociedade, né? E como eu trabalhei também 30 anos na escola, a gente sentia na escola, a escola é o reflexo da sociedade. Então, a gente tinha os alunos problemáticos e todas as vezes que a gente ia saber, aprofundar o porquê, né, do problema, da reação daquele aluno em sala de aula, era porque tinha algum problema na escola e esse problema vinha da casa, né, refletia na escola. Então, sempre era alguma coisa que tinha acontecido na casa, às vezes era um problema pontual, ou às vezes era da estrutura familiar. Então, quando a gente vê que tem isso não seria assim 100%, mas grande parte, a maior parte dos problemas na escola era reflexo da família. Então, quando você analisa essa estatística, né, vê esses casos que a gente vai analisando no decorrer, né, de toda a carreira como educadora, a gente pôde observar, a gente vai cada vez mais vai firmando a ideia de que se a família está estruturada, os problemas individuais vão sendo solucionados. Não que a família estruturada não vai ter problema, com certeza, porque a família também é um lugar de relacionamento, é um lugar de conflito. Onde há relacionamento, há conflito, né? Mas o papel da igreja é realmente levar o equilíbrio nesses relacionamentos. Então, quando existe a presença do Espírito Santo na casa, nas vidas, esse equilíbrio pode ser atingido. Então, não que não vai ter problemas, mas a solução dos problemas vão sendo amenizados e vão sendo mais fáceis de acontecer. Entendi. Então, agora a gente vai focar um pouco mais nas crianças. A pastora faz um trabalho na igreja, eu vou deixar aqui embaixo o nome. E eu queria te perguntar, pastora, como funciona o trabalho da igreja com as crianças? E também, assim, durante as entrevistas aqui que foram feitas no canal, eu pude perceber que a infância ela é dividida por etapas e cada etapa tem uma linguagem de aprendizado diferente. Eu também gostaria de saber como que é dividido isso dentro da igreja. Na igreja, a gente se preocupa com a criança desde a vida intrauterina, porque a partir do momento, né, que a mãe sabe que vai estar gerando um filho, então a gente já tem essa preocupação de estar orando pela essa criança, né, de estar consagrando essa criança ao Senhor, de estar proporcionando o desenvolvimento dessa criança lá no útero da mãe, já abençoada e profetizando, declarando palavras, né, sobre essa criança e entendendo que essa criança é uma vida que
o Senhor preparou, né, com um futuro brilhante. Então, desde a vida intrauterina, então, tem esse acompanhamento de oração, de consagração. A partir do momento que a criança nasce, então, a criança de colo, nós sempre pensamos que essa criança precisa ficar com a mãe. Então, é um momento meio difícil com a mãe, porque a mãe precisa estar envolvida com o trabalho, prestando atenção, mas é uma dedicação, é um ministério da mãe. E na igreja a gente tem, no domingo de manhã, às 9h30 da manhã, a gente tem um trabalho com as crianças de 0 a 12 anos. Então, é separado em classes, e as classes são separadas de acordo, né, com a idade, de 0 a 3. Então, tem uma classe própria para essa idade, onde as professoras usam uma linguagem própria, com características para que essa criança tenha o entendimento daquilo que vai ser transmitido. Tem a classe de 4 a 6 anos, né, que a criança antes da alfabetização, e essa idade, então, começa já a aprender, já desde do 0 a 3, já começa a aprender os princípios básicos da palavra de Deus. Então, cada linguagem, cada classe é tratado com a linguagem própria, né, da idade, com muitas figuras, né, coisas lúdicas, para que a criança consiga assimilar aquilo que nós queremos, né, desejamos que ela aprenda sobre a palavra de Deus. E os professores, né, ou toda a equipe que trabalha com as crianças, eles recebem algum tipo de treinamento? Na igreja, todo o trabalho da igreja, a maioria do trabalho é voluntário. Então, a partir do momento que o professor, né, a pessoa tem o desejo de trabalhar com as crianças, então, a primeira coisa é que deseja, né, que goste de trabalhar com criança, porque o trabalho com criança tem que ser uma pessoa que goste, né, desse trabalho. Então, a partir do momento que ela se manifesta que gosta desse trabalho, a gente também tem que ver a disponibilidade e a disposição, porque tem pessoas que têm disposição, mas não têm disponibilidade, e tem disponibilidade, mas não tem disposição, né? Então, a partir do momento que encaixa essas duas coisas, aí então começa o trabalho, e aí tem o treinamento. Então, a gente tem a Igreja da Criança, onde a gente vai estar orientando os professores, a gente aproveita cursos que tem pela internet, a gente tem também a nossa igreja, né, sede, que é em Ribeirão Preto, que tem um grupo de professores excelentes, né, que também transmite cursos onde a gente pode aprender. A gente também está sempre ligado ao APEC, né, que é uma organização que trabalha há muitos anos com criança, que tem materiais excelentes. Então, a gente procura livros, orientações, cada vez capacitando mais e adequando ao trabalho com criança, que é um trabalho diferenciado, tem que ser um trabalho diferenciado. Entendi. Pastora, quais são os principais conflitos que as crianças vivenciam e que elas trazem para a igreja para ajudar a solucionar? Então, a gente tem, recebe crianças, né, de todas as classes sociais e de todos os níveis. Então, é bem heterogêneo o grupo de crianças que a igreja recebe. Mas os principais problemas, né, que a gente vê na estrutura familiar, que as crianças trazem para a igreja, principalmente pedidos de oração, né, pedindo para que o Senhor age na vida delas, na família delas.
A gente encontra bastante pais alcoólatras, né, crianças que vivem a situação de ter na família um pai alcoólatra, né, que às vezes judia da criança, judia da mãe. Então, elas vão para a igreja e elas vão na expectativa de que haja uma transformação na vida dos pais, né? O pedido de oração delas, com todas as idades, é que haja uma transformação na vida dos pais. Briga entre o casal, muitas crianças, elas chegam na igreja, às vezes até traumatizadas, com alguns medos, traumas, devido à briga entre os pais, às vezes até uma separação, né, que aconteceu, e então vem pedindo para que haja um conserto na família. E também, às vezes, em relação a drogas, né, drogas na família, parentes que são envolvidos diretamente com a família da criança, com esses problemas com drogas. São os mais comuns, mas a gente já teve assim, vários outros problemas, né, da criança, às vezes a criança com depressão, criança com baixa estima, com problema de rejeição, e isso ela vem, né, e a gente crê, dá a convicção da criança que Jesus pode transformar e curar. Então, levar para a criança a esperança de que tem uma solução. Interessante a criança pedir mais pelo outro do que conflitos com ela, né? Sim, a gente percebe isso. Elas sempre, né, a gente pede para elas, fala quem quer oração, elas sempre vão falar de alguém que está enfermo, né, no caso, ou de algum problema assim relacionado com os pais, principalmente com os pais, elas vão pedir oração. Dificilmente ela vai pedir para alguma coisa dela mesma. Que legal, interessante. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre crianças que fizeram diferença, porque as crianças podem fazer diferença, né, pastora? E teve algumas crianças que entraram para a história através da Bíblia. Eu gostaria que a pastora citasse algumas crianças e, dentre elas, qual é que chama mais a atenção da pastora? Olha, na Bíblia, de fato, falam, né, muitas crianças. A gente vê Moisés, né, o chamado dele desde o ventre, né, e a situação que ele viveu, né, que foi colocado no rio, e tem José também, ainda era um adolescente, né, mas o que me chama muita atenção é Samuel. Samuel, a mãe dele, né, ela era estéril, não podia ter filhos, e ela era desprezada por isso, né, por não ter filhos. E ela pediu para Deus um filho e fez um voto, né, nesse clamor dela ter um filho, fez um voto que se o Senhor desse para ela um filho, que ela entregaria para o Senhor. E Samuel foi deixado no templo com o sacerdote Eli entre 3 e 6 anos. Então eu fico imaginando uma criança, né, nessa idade, entre 3 e 6 anos, sendo entregue, né, para um sacerdote. Com certeza a mãe deve ter trabalhado bastante a mente dele, né, para ter esse desprendimento de levá-lo lá no templo para deixar com o sacerdote. Então eu vejo o papel da mãe, né, formando realmente um profeta, né? E Samuel, desde pequenininho, ele teve experiências com Deus, né? Lá ele ficou no templo e não ficou remoendo a separação da mãe, mas ele ficou lá exercendo o trabalho dele, ajudando o sacerdote, e muito cedo ele teve uma experiência tremenda com Deus. E o Senhor falou com ele, e a partir daí ele começa o ministério profético, né? Um que assume
dois papéis, né, na Bíblia, marca uma era profética e uma era de sacerdote. Então, me chama muita atenção Samuel, por esse fato de ser desmamado e já entregue no templo para o Senhor. Então, eu acho uma história assim muito bonita, né? Essa separação não trouxe para ele danos, mas transformou ele numa grande pessoa, né? Isso. Eu vejo aí o trabalho da mãe, né? O da mãe, a convicção daquilo que ela fez, né? Daquele voto, e preparar uma criança que a Bíblia diz que ele foi desmamado e já foi entregue lá no templo. Então, a idade aproximadamente era entre 3 e 6 anos, né? É a idade que a criança está mais apegada à mãe. Né? Verdade. Então, a gente vê essa separação sendo realmente algo que, para a mãe, né, difícil, e para a criança também. Mas como que foi o trabalhar da mãe na convicção, né, daquilo que ele ia ser. Né? Ele ia ser um profeta do povo de Israel, ele ia ser realmente o sacerdote que ia atrair a presença de Deus para aquele povo. Né? E se tornou um grande profeta e um grande sacerdote. Pastora, então quais são, depois dessa conversa, né, gostosa que a gente teve aqui, o principal objetivo do trabalho da igreja com a criança? Todo o trabalho da igreja, né, o Senhor ele se preocupa com a corpo, alma e espírito. Então, o Senhor não quer só trabalhar o nosso espírito, mas Ele quer trabalhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Principalmente a alma, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. É o Senhor que nos deu, que fez, só Ele que entende a nossa alma. E então a gente entende que a salvação, né, em Jesus Cristo é o tratar do espírito. O tratar a cura interior, né, a cura da alma, das nossas emoções, daquilo que os nossos sentimentos a gente precisa ter constantemente, né? Porque a nossa alma, ela sempre pode estar sendo machucada e dia a dia às vezes não é fácil. Então, se a gente não trata a nossa alma, a gente pode ter uma alma ferida e começar formar raízes de amargura, que pode às vezes levar a vida toda, né? Uma criança pode levar para a vida toda essa amargura e trazer, né, caminhos errados na vida dela. E o corpo também, né? A gente se preocupa também com o corpo, com a alimentação, o cuidado, o vestir, a saúde. Então, a criança, na igreja, a gente trabalha todas essas áreas, né? Então, é importante a gente trabalhar isso, porque estatisticamente as conversões acontecem entre 4 a 15 anos. 80% das conversões acontecem nessa faixa de idade, 4 a 15 anos. Então, se a criança já entende, né, o plano de Deus para a vida dela e deixa o Senhor trabalhar a vida dela, corpo, alma e espírito, com certeza essa criança vai ser um adulto feliz, um adulto com princípios, né, que vai ter uma base e a vida dele vai ser construída na rocha. Então, é o momento que a gente tem para trabalhar e consolidar uma vida. Então, a igreja, ela se preocupa com essas áreas, né, da criança, do corpo, da alma e do espírito. Porque a palavra de Deus diz, né, que o Senhor quer nos encontrar íntegros, corpo, alma e espírito. Então, é assim que nós trabalhamos com a criança na igreja. Interessante, isso é verdade, porque eu me converti, eu acho que eu tinha 8 ou 9 anos de idade, e realmente tudo que eu aprendi na minha infância foi
a base, é a minha base até hoje para me superar e passar por problemas agora na vida adulta. Eu acho que se não fosse essa base lá atrás, na minha infância, eu já teria cedido há muito tempo, porque a vida é imprevisível, né, pastora? Exatamente. É por isso que essa fase é uma fase em que a criança está muito receptiva, né? Eu também tive a experiência minha de conversão entre 5, 6 anos. Né? Então, é uma coisa que marca a sua vida e a semente, né, fica lá, mesmo que você tenha dificuldades, mas aquela semente, ela sempre vai estar crescendo, germinando e vai formar uma base, né, sólida, que é Jesus. Então, quando Jesus entra na vida, e quanto mais cedo entra, menos problemas depois para que o Espírito Santo vá consertando, né? Então, por isso, quanto mais cedo o trabalho, melhor. Quando uma mãe perguntou para um pastor, né, quando que eu trago a minha criança para a igreja? O pastor perguntou, mas quantos anos tem a sua criança? Ela tem 1 ano. Você está 1 ano atrasado. Você tem que trazer sua criança logo, porque a igreja é o lugar onde as crianças têm que se sentir acolhidas, à vontade, para que a palavra... E elas aprendem. A gente acha que elas não aprendem, que não estão ouvindo, mas elas aprendem muito. Né? Então, é a hora que a gente tem para poder estar colocando princípios, conselhos do Senhor na vida dela. E é interessante também que a pastora falou, né, que aqui no canal também, uma entrevista vai linkando com a outra, né? A psicóloga, a pedagoga e também o pediatra também falou, e a enfermeira também falou sobre a importância de desenvolver o lúdico da criança, da importância de incentivar a criatividade, e o crescimento e o desenvolvimento é um ponto assim, referência para saber se essa criança está saudável. E a igreja ela também trabalha tudo isso, né? Trabalho lúdico, incentiva a criatividade, se preocupa com o crescimento e desenvolvimento dela, vê se ela está, né, ali, as coisas que ela faz estão dentro da faixa etária dela. É um trabalho bem complexo mesmo, o trabalho da igreja, e bem importante, né? Pastora. E a gente conta com pessoas assim, né, que se dispõem e que são maravilhosas, né, que se doam para as crianças, né, para esse trabalho, e o Senhor vai abençoando, vai dando a unção para que as coisas aconteçam, né? A pastora citou sobre a Igreja da Criança, e para finalizar, eu só queria que a pastora explicasse o que é a Igreja da Criança. A Igreja da Criança é o espaço onde a criança já começa a desenvolver os seus dons, né? Então, é um espaço dela onde as músicas são voltadas mais para as crianças, onde elas podem exercer o seu ministério. Então, são as crianças que tocam, a parte litúrgica tem a participação das crianças. E a mensagem é de acordo com as crianças. Como a gente trabalha de 3 a 12 anos, é uma faixa etária bem extensa, né? Então, a princípio, quando inicia, a gente tira uma média, né? Então, trabalha com as crianças de 3, um pouquinho, por exemplo, a música, a gente canta umas 2 músicas para essa faixa etária, depois um pouquinho mais, né? Um pouco mais avançado, até cantar junto com as crianças todas, algumas músicas para os de 12 anos também. Depois desse momento junto, com história, aí a gente tem um momento de lanche, né, onde a criança recebe um alimento, que às vezes a gente recebe crianças que vão com fome para a igreja, né? Então nós temos um momento de lanche. Aí depois nós vamos separar em classes. Aí nessa separação de classes, elas podem receber um estudo da palavra, uma história, de acordo com a idade. Então é a hora onde que a professora tem um contato mais direto com um grupo menor,
com idade mais homogênea, e a criança então vai poder, às vezes, se expressar, né? Contar alguma coisa para a professora, e é aí que é nesse momento que a gente fica conhecendo a criança, sabendo das necessidades dela. Entendi. Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do trabalho da igreja com as crianças, é bem legal, é bem interessante. Elas se envolvem bastante, né? Gostam de tocar, de cantar, de dançar. E realmente, né, é importante esse incentivo delas se descobrirem e também colocar a criatividade para trabalhar, né, pastora? Isso é um bom indicativo de saúde para a criança. Muito obrigada, pastora. Criança é gratificante, né? É um trabalho muito gostoso, porque elas fazem com amor, elas se dedicam, né? Então, a gente teve, assim, conhece muitos adultos que chegaram aí, né, frequentar a igreja, participar da igreja, né, se envolver com o trabalho de Deus por causa das crianças, porque as crianças vão e chamam os pais. Então, elas se envolvem de uma forma, assim, maravilhosa. É isso que eu ia citar. Às vezes, a criança, né, ela consegue mudar todo o padrão familiar, né, de comportamento. Ela traz, às vezes, coisas, né, em relação... Eu, por exemplo, vou contar uma experiência pessoal. Eu aprendi a falar para os meus pais que eu amava eles dentro da igreja, porque isso não era um costume dentro da minha casa. E eu lembro que eu ia para a escola bíblica, e antes de eu sair, a pastora olhava assim para mim, Carol, quando você chegar na sua casa, você fala para sua mãe, mãe, eu te amo, fala para o seu pai, pai, eu te amo. Individual para eles. E muda toda a estrutura, às vezes, de uma criança só. Então, é muito legal. Exatamente. Então, é um trabalho que na igreja a gente dá muita atenção, né? Valoriza esse trabalho, as professoras, porque é um fruto garantido, né? São vidas preciosas que a gente sabe que precisam ser trabalhadas e tem que ter atenção, né? Muito obrigada, pastora, pela sua participação, por esclarecer muitas dúvidas e também explicar sobre o trabalho da igreja e a importância do trabalho da igreja para a manutenção da saúde da família. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Letícia, que você, né, realmente tenha muito sucesso no seu canal e que Deus abençoe você. E você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever aqui. Também compartilhe isso para as pessoas, para essa informação chegar para o maior número de pessoas possível. Dá um like aqui nesse vídeo, comenta também aqui como é que foi a sua experiência, qual foi a importância e qual é a importância da igreja na sua família, as transformações. Deixe seu testemunho aqui embaixo, que às vezes o seu testemunho pode ajudar a vida de outras pessoas. Então a gente vai finalizar por aqui. Se inscrevam, um beijo e até mais.